Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje é uma lição bastante sugestiva, um título bastante interessante, vai falar sobre criatura e criador. E no meio dessa pauta nós temos aí valores. E o título, como eu disse para vocês, pelo fato de ser sugestivo, é justamente este aqui: quando a criatura vale mais que o Criador. Diga-se de passagem, realmente é um título muito interessante e eu acredito que os poucos minutos que passaremos aqui, com certeza, vai servir de grande valia aí para vocês que vão estar nos acompanhando e principalmente os nossos professores e professoras com toda a propriedade. Ok? Então, bem-vindos a mais uma aula. O canal EBD Adelvi nesse momento tenho o prazer de apresentar para vocês uma lição nova com um título significativo, mas antes da gente começar com toda a propriedade, meus agradecimentos, pois é, não posso deixar de agradecer a Deus essa rica oportunidade e, é claro, por sua benevolência em nos conceder esta oportunidade de mais uma vez, através das lições, edificar vidas através da sua palavra. Sim, meus agradecimentos também à nossa liderança aí à frente da nossa EBD Adelvi, nossa irmã Deise Siciliano, nosso amigo Pastor Ricardo, as secretárias que estão aí lado a lado dessa dupla fenomenal, que são as nossas irmãs Luciana Salles e a nossa irmã Célia Ferreira. Pois é, beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Nosso estimado pastor presidente, pastor José Carlos, também muito obrigado pela confiança, credibilidade e com certeza a todos que nos acompanham. Não posso deixar de lembrar aqui aos nossos amigos que o que fortalece o canal é aquele seu like. Até costumo dizer, vocês já sabem, né? Pois é, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Então pega esse dedo abençoado, já deixa um like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, venha fazer parte do canal EBD Adelvi. Dá uma passadinha lá no J. Silva também, se inscreve lá, deixa seu like, deixa seu comentário. Oh, meu Deus do céu, você está perdendo tempo, vem para cá, edificando vida através da palavra. É a nossa pauta, é o nosso objetivo. Então, vamos lá? Vamos a mais uma lição. Então já chama a família, senta no sofá, prepara a pipoca e vamos de lição. Vamos lá. Lição de hoje: quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25. E diga-se de passagem, o versículo é impressionante. Está inserido dentro da leitura bíblica em classe com toda a propriedade. E é claro, já te convido a fazer uma leitura dentro desse contexto total no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos 18 a 32. Mas vamos lá? Vamos para a leitura? Pois bem, o texto diz-nos assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa parte final aqui é linda demais, né? Que é bendito eternamente. Amém. Em contrapartida, a primeira parte já é tensa. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Meu Deus do céu. Tenso demais. Mas a verdade prática diz-nos o seguinte, e detalhe, para corroborar com a primeira parte, a verdade prática diz-nos o seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Quando a gente fala de usurpação, o que a gente lembra aqui? Pois é, a gente lembra do caído, né? Que lá no reino celeste intentou ser igual a Deus, dar um golpe de estado, colocar o seu trono acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Literalmente um usurpador, porque a glória era para Deus e ele queria para ele. E isso acontece no reino dos homens também, com toda a propriedade. E diga-se de passagem, acontece porque o danado que caiu de lá veio para cá. E da mesma forma que inflamou o coração de Adão, inflama o coração da humanidade
até os dias atuais. E, diga-se passagem, o que ele quer é destruir literalmente. Foi Jesus quem disse, né? O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas, independente disso, Jesus veio para dar vida e vida com abundância para aqueles que acreditam nele e estão aqui juntamente comigo, eu e tu e eu, na expectativa do arrebatamento. Pois é, o mundo está doido, o mundo está tosco. Como eu costumo dizer, o mundo está esquizofrênico e tudo corrobora e mostra literalmente que Jesus está mais perto hoje do que ontem. Então vamos colocar as barbas de molho, porque Jesus está voltando e não dá tempo de ficar de picuinha, brincadeira, guerrinha, não dá tempo de ficar passando a mão em cima do pecado de ninguém. Jesus está voltando, eis o alerta, fica atento. Falou? Deixa eu focar na lição. Saindo aí então da nossa verdade prática, a gente vai para a nossa leitura diária. E a primeira descrição que o autor coloca aqui é relacionado à mentira. Ele diz que a mentira aprisiona e cauteriza a consciência humana. E isso é fato. Cauterizou, filhinho, trancou, só Jesus que pode abrir. Pois é, lacrou mesmo, não teve jeito. E para quebrar esse lacre, só Jesus. A segunda, os que andam nos desejos da carne são filhos da ira. Olha que coisa, os que andam no desejo da carne são filhos da ira. Temos aí a pauta, né? Efésios capítulo 2, versículo 3, com toda a propriedade. Paulo chamando a atenção daqueles que andam alocados ao desejo insano da carnalidade. Pois é, continuando aqui, o falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. Olha que coisa! Olha o que ele diz aqui, o falso cristianismo. Ué, pastor, existe um falso cristianismo? Existe sim, queridos. Existe um cristianismo que passa a mão em cima do pecado. Existe um cristianismo que compactua com o pecado. Existe um cristianismo aí que deturpa a veracidade do conteúdo original para passar a mão em cima de quem está mudando de comportamento, para quem está saindo da caixinha, para quem está gostando de vivenciar o pecado. Existe sim. Eu vou até um pouquinho mais além. Existe sim um evangelho aí de lacração também já. Tá pensando o quê? Pois é, tem uma galerinha que está pulando fora do barco, chega lá do outro lado para tentar se justificar, coloca a igreja como bicho-papão, como vilão da história. E o que é pior, tem uma galerinha que quer ficar no meio dessas ovações, né? No meio dessa bagunça, para ser mais exato. Pois é, que se acha como se fossem conhecedores da verdade, conhecedores da Bíblia, que Deus não é assim, que Deus não é assado, que Deus não é aquilo. Tudo bem, querido. No dia do julgamento final, tu vai descobrir como é que é ou não. Ok? Pois é, mas vamos lá, esse racionalismo aqui, só para a gente ter uma ideia, dentro do conteúdo lição, a gente vai ter uma pauta mais profunda sobre ele. Todavia, vale a pena a gente colocar aqui uma informação prévia, tá? O racionalismo é uma corrente filosófica, só para começar, tá? Que traz como argumento, que apresenta como argumento, que visualiza mostrar com toda a propriedade, tá? Que a noção do conhecimento, tá? Só pode ser adquirido pelos meios racionais ou pela razão. Pois é, loucura isso aqui. A gente vai ver com muita calma lá dentro. E quanto ao ceticismo que aparece aí, pois é, o que é o ceticismo? Ceticismo é um estado ou uma regra de quem duvida de tudo. Logo, uma pessoa cética é a pessoa que não crê, é descrente. Pois é, existe isso no meio do cristianismo? Assustador, existe. Está cheio de crentes céticos que não acreditam no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Pois é, dentro da lição a gente vai ver isso com muita calma. Faz até a gente lembrar daquele elemento, Bultmann, pois é, esse cara que disse que precisava desmistificar a Bíblia, tirar o que é mito para deixar o sagrado sem mistura. Pois é, a gente vai falar mais um pouco ainda sobre isso. Então vem comigo para a próxima.
Pois é, a Bíblia possui um arcabouço, grava bem isso aqui, porque lá dentro da lição nós temos uma pauta sobre isso. Pois é, e olha que coisa linda que ele diz aqui, de prática espiritual e social. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, a próxima fala sobre o ídolo é tudo que se coloca no lugar de Deus. Veja bem, é tudo o que se coloca no lugar de Deus. Desde jogadores de futebol, artistas, líderes espirituais, a tudo. Está na lição. Vamos lá. Bom, a última, ele coloca aqui: a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Olha que coisa, né? Quem é dominado pelo pecado sexual. Interessante isso aqui, né? Dentro da lição a gente vai falar um pouco mais ainda, mas isso aqui merece muito a nossa atenção. Calma, segura. A gente está só na leitura diária. Eu sei, dá vontade, mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, apenas para registro, já até citei, está aqui no capítulo 1, versículos 18 a 25. A leitura é ótima, é linda demais, é uma leitura que chama a atenção, é uma leitura de advertência, literalmente, tá? E no versículo 18, só para a gente ter uma ideia, o autor começa aqui registrando, eu digo Paulo, claro, no caso que escreveu, ele começa registrando o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Que coisa, né? Isso aqui é uma paulada na moleira, pois é, com toda a propriedade. Deus que se manifestou, mostrou sua glória, né? Mostrou seu poder, sua graça, e mesmo assim eles preferiram ignorar literalmente, tá, as coisas de Deus, justamente para satisfação da sua própria natureza pecaminosa, caída e deformada. Pois é, está escrito aí, é só você ler com calma. Vou deixar por conta de vocês, vamos partir para a nossa lição com toda a propriedade. Mas antes da gente chegar na introdução da lição, nós temos aqui um plano de aula, tá? Eu só quero destacar que no plano de aula, na introdução dele, ele fala sobre o antropocentrismo. O que é isso? Bom, o antropocentrismo, tem que falar devagar, senão a gente acaba errando, tá? É uma pauta que merece muito a nossa atenção. No conteúdo a gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso, tá? É uma doutrina que visa colocar o homem como centro de tudo, só para começar. E uma das pautas que fortalece muito esse antropocentrismo é o humanismo, tá? São duas vertentes que a gente vai ver com muita calma dentro dessa lição, além de uma pauta falando sobre o iluminismo. Então, ou seja, todos esses conceitos apresentados aqui fazem parte de um sistema onde Deus ele não é o centro é o homem, onde Deus não é a razão é o homem, onde Deus é totalmente deixado de lado e o homem passa a ter valor e eminência em tudo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque, ou seja, é preciso entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, uma vez que somos feituras, obras de suas mãos. Mas infelizmente, esses pensadores racionalistas não querem que essa verdade seja literalmente a pauta das nossas vidas. Pois é, porque preferem viver os seus modos de vidas de acordo com o que lhes agrada. Mas deixa eu sair, senão a gente fica preso aqui. Pois é, temos aí os objetivos. O primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade. Tá? O que seria isso, pastor? Calma, não vou te responder agora, lá na lição tem. Lá dentro da lição tem o assunto e a gente vai falar quando chegar lá, ok? Bom, compreender a origem histórica desse humanismo, ok, e seu desdobramento em nossa cultura. Como é que ele trabalha dentro da cultura? A gente vai ver isso também. Outra coisa, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar
desses males. Pois é, vamos lá então, saindo daí, a gente já chega, como disse, na introdução da nossa lição. Bom, queridos, como eu estava dizendo, então, chegando aqui dentro da nossa introdução, vamos lá, introdução da lição, aquelas observações que eu coloquei aqui. A primeira delas, eu destaquei para a gente a soberba e a insensatez. Calma que eu já te explico. A segunda, a revolução do pensamento. E a terceira, a autoidolatria. Claro que esse assunto aqui, com toda a propriedade, sendo a introdução, é uma ideia do que realmente a gente vai ver dentro do conteúdo da lição. Mas eu preciso entender isso com muita calma. E isso até me permite uma pergunta. O que realmente afasta a criatura da verdade de Deus? O que realmente afasta o homem da verdade de Deus? A soberba e a insensatez? Sim. Lembrando que soberba e insensatez fazem parte do mesmo pacote do pecado. Uma vez que a gente sabe que, quando se trata de Bíblia, o que afasta o homem de Deus é a rebeldia, é o pecado, literalmente. A soberba está inserida nisso porque é a autoexaltação de si mesmo. Uma vez que o homem se torna soberbo, exalta-se a si mesmo, age por insensatez, como se ele estivesse certo e Deus errado, como se ele tivesse razão e Deus não tivesse razão, isso acaba sendo um pecado gravíssimo. Bom, ele continua dizendo aqui que com o advento da revolução do pensamento, o ser criado, a criatura, o ser humano, passou a priorizar, a ver como mais importante, cada vez mais, deixa eu dar uma melhorada, a sua própria vida do que ver Deus como importante para si. Pois é, então a vida do ser humano passou a ser mais importante do que Deus. É o título, Quando a criatura vale mais que o Criador. Pois é, por último aí, a autoidolatria, ele coloca aqui como pauta o coração perverso, E a escolha pelos prazeres da carne coloca a raça humana em rol de inimigos, porque o pecado faz inimizade com Deus. Inimigos de Deus. Pois é, fechando aí o pacote com toda a propriedade, é isso que a gente vai ver dentro da lição. Bom, queridos, então, chegando aqui dentro do nosso primeiro tópico da lição, o desprezo à verdade, no nosso primeiro ponto de abordagem, a impiedade e a injustiça. Veja bem, duas realidades são colocadas aqui dentro desse primeiro ponto, impiedade e injustiça. Bom, ele começa a sua pauta dizendo que impiedade, quando traduzida do original grego, azebeia, significa irreligiosidade. Pois é, e o que representa essa irreligiosidade, literalmente, pastor, é a decisão do homem, de viver como se Deus não existisse. A primeira realidade que ele coloca para a gente. Então, uma pessoa que vê-se como irreligiosa é uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que escolheu viver de acordo como se Deus não existisse. Pegou? Pois é. Bom, ele ainda coloca essa palavra, um segundo vocábulo também do grego, adikia, e esse, por sua vez, traz um significado um pouco mais profundo, porque é sem retidão. Adikia significa sem retidão. E religiosidade, segundo ele, uma pessoa que escolheu viver como se Deus não existisse. Tranquilo, beleza. Mas quando a gente pega o segundo, o adikia, e vê que significa sem retidão, essa pessoa que escolheu viver como se Deus não existisse, por ser irreligiosa, por ser ímpia, com toda a propriedade, trata-se de uma pessoa sem retidão. E retidão, segundo a Bíblia, é uma pauta de justiça, pois é uma pauta de correção. Automaticamente, quando a gente vê uma pessoa sem retidão, o que a gente pensa? Uma pessoa que não pratica a justiça e uma pessoa que não possui correção. É uma pessoa incorreta, escolheu viver de forma incorreta. Pois é, isso é muito claro, tá bom? Ele ainda coloca dizendo que a palavra, impiedade, carrega, olha só, a ideia de não ser reto diante de Deus, como vimos, nem para com o próximo, que é pior ainda. Então, se não é nem correto para com Deus, não vai ser correto também para com... E não é isso que a gente vê aí no mundo com toda a propriedade. Eles só querem escolher quem eles querem abraçar. E fora isso, querido,
Não há ninguém correto não, está todo mundo errado aqui, dentro desse conceito. A gente vê isso com muita calma aí fora, parece que é um engolindo o outro, é uma coisa de doido. E isso não pode acontecer na casa do Senhor não, mas por incrível que pareça, acontece. Bom, vamos lá. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Ele pegou pesado, mas é uma verdade assustadora, porque sim, claro, concordo com ele, tá? Ambas as palavras, quais delas? Irreligiosidade sem retidão, tá? Inseridas no rol da sociedade, o que a gente vê? Pessoas que escolheram viver, né, de forma que não estão regeneradas, estão adaptadas ao sistema pecaminoso, literalmente, do mundo. E isso é muito tenso. Pois é, não regenerada. Bom, sua idolatria, diz ele, o culto à criatura. Calma aí. A idolatria, o culto à criatura, a quem ele está se referindo? Claro, lembrando que na pauta apresentada da leitura a gente vê isso, né? Os seres humanos, segundo a revelação que Paulo traz para a gente, estão trocando o uso natural das coisas, honrando mais a criatura do que o Criador, se inflamando entre si, pelo amor de Deus. É isso aí, queridos. E como é que a gente vê isso? O apóstolo ainda nos ajuda, colocando em evidência que isso é perversidade, isso é depravação moral. E como é que a gente vê isso? Está escrito lá, é simples, você vai ver isso com muita calma. Tais palavras, tais expressões, né? Ele coloca aqui, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essas depravações, essas coisas que ele coloca aqui, essa impiedade, essa irreligiosidade, esse ato de viver sem retidão, que coloca o homem dentro dessa realidade de perversidade, depravação moral, faz esse homem desprezar a verdade divina em prol da sua própria satisfação imoral, pecaminosa. Meu Deus do céu. Ai, isso é tenso demais. Essa investida contra o temor de Deus, olha que coisa que ele coloca aqui. É a relativização do pecado. Vamos lá. Essa investida contra o temor de Deus está muito clara, está muito evidente, tá? Eu não preciso ir na época de Paulo, é no nosso tempo, está muito evidente. Tudo é relativo. A relativização do pecado aprisiona, cauteriza a consciência humana e coloca essas pessoas como inimigas de Deus, literalmente. Fechando aí o pacote, vamos lá, nós precisamos vigiar em relação a isso, pois a nossa intenção aqui é glorificar e exaltar o Criador. Pegou? Vamos lá. No segundo ponto aqui, a insensatez humana. Vamos lá, insensatez humana. O apóstolo Paulo, ele começa a sua pauta dizendo que o mesmo assegurou que a revelação geral de Deus mostrou com toda a evidência que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador, querendo ou não. Vamos lá. Assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza, calma aí. O salmista descreveu dizendo que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Pois é, a natureza, a criação, as coisas deste mundo mostram evidentemente, mostram com toda a propriedade que Deus é real, que Ele é o Criador, ok? Bom, mas, só para a gente ter uma ideia, existem pelo menos aqui, né,
Na semana passada a gente viu a realidade, vimos a realidade daqueles que querem deturpar, desconstruir. Mas hoje a gente trata aqui, pelo menos com o antropocentrismo, humanismo e iluminismo. 3 conceitos que, com toda a propriedade, não visa só desconstruir as Escrituras, mas visa literalmente eliminar a divindade de Deus, literalmente colocando o homem como centro de todas as coisas. Pois é isso que a gente vai ver aqui, e isso é perigoso. É por isso que esse título ele é sugestivo. Quando a criatura vale mais que o Criador, significa que o Criador não é necessário. Ou seja, pegando a pauta do antropocentrismo, o homem é criador de si mesmo, surgiu sozinho, ninguém criou. Pois é tenso, não é? Pois é. Então, isso aí são observações, tá? Que a gente pega aqui a pauta do autor para fazer um pouquinho, né, de uso dela. Bom, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, por causa das especulações pretensiosas de seus corações, dando uma melhorada, tá? E dessa auto-idolatria que existe dentro do ser humano, que não quer se dobrar a Deus, que não quer reconhecer a Deus, que prefere ignorar que Deus exista, que se acha mais precioso do que Deus. Pois é, coração dessas pessoas são corações perversos, são corações auto-idólatra. Por quê? Ele continua dizendo, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade, para esses elementos, tudo é inútil, ok? Deixa eu só te mostrar uma coisa. Na lição passada, um certo alemão chamado Bultmann, tá? Ele disse no seu tempo que precisava que a Bíblia fosse desmistificada. O que seria isso? Tirar dela o mito, para que a verdade permanecesse intacta. Logo, ele estava dizendo com toda a propriedade que a Bíblia estava cheia de mitos. Inclusive o nascimento virginal do Cristo é considerado mito. Sem falar nos capetas e demônios que ali citados, mitos. Até a abertura do Mar Vermelho, mito. Pois é, ou seja, tudo isso precisava ser tirado para que a Bíblia permanecesse intacta. Que coisa tremenda, né? O que a gente vê aí? Ou seja, esse tipo de atitude mostra com toda a propriedade que o coração do ser humano que quer agir dessa forma, para ele as Escrituras é inútil, ou seja, eu não preciso dela. Sim, vimos também pautas aqui que foi alocado que as Escrituras precisavam ser colocadas de lado e o pecado da humanidade tinha que ser tratada com pautas tais como o socialismo, né, a economia. Pois é, vimos isso, né? O socialismo, ou seja, a sociedade cura alguma coisa? O poder econômico cura alguma coisa? Se fosse assim, não tinham tantos ricos doentes, miseravelmente carecendo de ajuda espiritual. Pois é, por quê? Porque o dinheiro resolve tudo, e nem sempre o dinheiro resolve tudo. Não que o dinheiro não seja importante, claro que todo mundo quer dinheiro, eu também quero, mas o dinheiro não resolve tudo, dinheiro não salva, dinheiro não cura, dinheiro não liberta, dinheiro não leva para o céu, dinheiro não compra a salvação. É importante? É sim. Mas ele não faz nada disso. Pode até dar uma condição melhor de vida, mas não salva, né? Não regenera, tá bom? Porque se fosse assim, não tinha-se tantos ricos viciados, presos, aprisionados, se o dinheiro regenerasse. Pois é. Fazer o quê? Bom, mas deixa eu voltar para cá. Para fechar o pacote aqui. Bom, suas ideologias rejeitam, pervertem, substituem. Suas ideologias, olha o que ele diz aqui, rejeitam, pervertem, substituem. Isso é tenso, pelo amor de Deus. Precisamos reescrever a Bíblia, ou escrever uma nova Bíblia. Essa Bíblia está ultrapassada. Isso é o quê? Substituição.
Perversão. Vamos mudar aqui o conteúdo, vamos tirar isso aqui. O que está escrito aqui? Jeová é o Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar, tira esse Senhor daqui, deixa só Jeová. Ou então, onde aparece Deus, tira Deus, bota Jeová. Eu estou falando deles, pois é. Que já fizeram várias mudanças. E agora, recentemente, né, surge uma Bíblia nova aí com uma linguagem bem atípica para esse novo movimento contemporâneo. Ah, meu Deus! Meu querido, pode arrancar página daqui, pode mudar contexto dali, pode mudar o que quiser para a satisfação do ser humano, pode, fica à vontade, só que Jesus disse, ai daquele que aumentar ou tirar, vai dar conta naquele dia. Quem está bagunçando aí as escrituras, achando que está tudo certo, que pode, fica tranquilo, naquele dia Jesus vai te pedir conta, tá? Para você que está pregando heresia, pregando abobrinha, ensinando abobrinha, dizendo que é normal, é tudo relativo, tem nada a ver, teologia do liberalismo religioso, né? Vai na fé, querido, fica tranquilo, vai com tudo. No dia do acerto de contas, Jeová desce de cobra, fica tranquilo, não é problema nenhum. Falou? Tá pensando que está passando batido? Tá não. Eu estou fazendo, não está acontecendo nada, Deus está dando corda, né? Ele está dando corda, mas está te avisando, cuidado, a corda vai acabar. Quando acabar, você escolhe, eu volto pelo amor, eu dou um puxãozinho, o que tu quer? Escolhe, falou? Vamos lá. Número 3, o culto à criatura. Bom, então vemos aqui que a insensatez é um problema sério, mas imagina agora a gente falar sobre o culto à criatura. Meu Deus do céu, a criatura adorada, é isso mesmo? Olha o que ele diz, ao rejeitar a palavra de Deus, as suas leis, ao rejeitar a Deus e as suas leis, para ficar melhor, os filhos da ira, os filhos do pecado, os filhos da desobediência, eu estou acrescentando aqui, né? Não o versículo, mas veja bem, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Os filhos da ira, os filhos pervertidos, os filhos insensatos, os filhos sem retidão, os filhos irreligiosos, os filhos que querem mudar a palavra, a veracidade, que pervertem e se tornam inúteis em suas práticas. Esses elementos, tá, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. A impureza sexual entra dentro da vida deles. A degradação do próprio corpo fazem parte da vida desses elementos. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, olha só, a impureza sexual, o que é um sexo puro, segundo a Bíblia? Deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher e serão ambos uma carne, pai e mãe. Detalhe, o texto é muito claro, não está dizendo deixará o homem, pai e mãe, juntar-se-á as suas mulheres no plural, tá? Está dizendo a sua mulher, logo a Bíblia está amarrando um homem a uma mulher a um homem, não um homem a várias mulheres, nem uma mulher a vários homens. O texto é claro, disse Deus ainda, voltando um pouco mais a Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Versículo 27, macho e fêmea Deus os criou. Olha que coisa, capítulo 2, Deus traça ali com toda a propriedade como o homem foi criado, e ali automaticamente Adão vai ser colocado no sono profundo. A Bíblia diz, Deus arranca uma de suas costelas e dessa faz Eva uma mulher. Deus não fez Ivo, Deus fez Eva e deu para Adão, mas querem mudar o conceito disso, o contexto disso. Deus fez um homem e não outro homem. Deus fez um homem e uma mulher. Que coisa! Isso é comportamento sexual, o que a gente vê hoje. Comportamento, atitude, mudança. É o que? Depravação moral. Pronto.
Pois é, impureza, pois é. O que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 32? A impureza da sexualidade, a imoralidade da sexualidade. Aí quer mudar. Meu filho, muda. Mas não vai mudar a veracidade do conteúdo. Você pode mudar ali, mas mudar o que Deus disse? Jamais. Pois é, degradação do próprio corpo. Versículo 24. Ele ainda continua dizendo aqui, o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Está vendo aqui? Quando eu falo que vai dar conta, o homem acha que está passando batido. Mas ele fala aqui. O texto também fala da ira de Deus. Meu Deus do céu! Continuando. A corrupção, ele diz aqui. A corrupção moral do ser humano vem de onde? Olha só. Da sua rebelião contra Deus. Uau! Isso é profundo. Quando eu me lanço no caminho do pecado e eu começo a ignorar as verdades de Deus para a satisfação do meu próprio pecado, para viver de acordo com a minha vontade, para satisfazer o meu comportamento de escolha depravada. Pois é! Meu Deus do céu! Eu estou me colocando em lugar de rebelde. Eu estou me rebeliando contra Deus. Eu estou me rebeliando como Lúcifer fez. Olha quem estou me comparando. Meu Deus do céu. Isso é tenso. Está pensando em quê? Pois é. Assim, na sua, olha só, natureza caída, esse homem troca a verdade de Deus pelo engano. Prefere honrar literalmente a criatura do que o seu Criador. Isso é louco. Isso é tenso demais. Essa pauta aqui está muito boa, está ótima, está perfeita. Assim, diz ele, na religião dos seres criados, meu Deus do céu, assim, na religião dos seres criados, passam a ser cultuados. Assim, deixa eu voltar isso aqui. Na religião dos seres criados. Quem são os seres criados? Os anjos lá em cima e os seres humanos aqui na terra. Então, literalmente aqui que a gente entra com evidência. Esses seres criados passaram a cultuar mais ainda o que? A ciência, a matéria, colocando Deus aonde? Distante. Colocando Deus distante das realidades da matéria. Ou seja, separando Deus da matéria. Que coisa, né? É o que ele coloca aí pra gente. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso tornam-se referências de idolatria. Claro, e isso acaba sendo uma afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aonde, no mundo dos seres criados, né, a pauta passa a ver homens, pessoas, coisas como ídolos de adoração, como o autor coloca aqui pra gente, artistas, jogadores de futebol, líderes religiosos até, pois é, e muitas outras coisinhas, entram em lugar da adoração a Deus, porque preferem literalmente a matéria do que o Criador. Só que isso é uma afronta, diz ele, como já disse, a Deus, e precisamos tomar muito cuidado. Bom, queridos, então a gente sai aí do tópico de número 1 e vamos para o tópico de número 2. Chegando aqui no tópico de número 2, a revolução do pensamento humano. Essa é boa. A revolução do pensamento humano. Bom, vamos lá. Por que isso aqui é importante? Nós temos aqui o renascentismo. Pois é. Você lembra que eu separei lá na introdução, revolução do pensamento?
Pois é, nós temos aqui renascentismo, tá? Ponto de número 1. Número 2, humanismo. Pois é. E 3, humanismo e pós-modernidade. Tá? Fica mais fácil para mim falar do que modernismo. Tá? Então, são as 3 pautas que a gente vai trabalhar. Lembrando que, no primeiro aqui, a gente vai falar sobre o movimento renascentista. No segundo, quando a gente abordar o humanismo, é importante a gente frisar. E no último, a pauta é o iluminismo. Vamos falar isso com muita calma. Falou? Então vamos lá. O que é, tá, o renascentismo, pastor? Bom, o autor coloca pra gente, isso é uma verdade, né? O renascentismo é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Sim, a característica deste movimento, a essência desse movimento, foi o seu profundo racionalismo, tá? Profundo racionalismo. O que seria isso? Ele diz aqui, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional, tá? Essa questão do profundo racionalismo leva-nos a entender que, segundo essa crença, segundo esse movimento, segundo esse pensamento revolucionário, tudo tem uma explicação racional. Essa é a pauta. Pois é. E a gente precisa observar isso com muita calma. Ele continua dizendo, os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada por meio da racionalidade. Eles se negavam a crer em qualquer coisa, inclusive a Bíblia. Inclusive a Bíblia. Tá? Como assim, pastor? Eu acabei de falar de um cara aqui que resolveu desmistificar a Bíblia. O que é isso? Revolução de pensamento. Como é que o cara chega a uma conclusão de que a Bíblia precisa ser desmistificada? Como é que eu chego à conclusão de dizer que Gênesis não é real? Como é que eu chego à conclusão de dizer que Gênesis é balela? Que Jó é balela, é lenda? Que isso? Que até Abraão é um lendário, não é real? Gente, o que ponto é esse? Isso é o quê? Ceticismo. Pois é, racionalismo. Como é que eu vou acreditar na história de um homem que, segundo ele, viu lá os filhos de Deus chegando? Como é que ele registrou aquilo? Da mesma forma que eu acredito que João redigiu o livro de Apocalipse, por que não acreditar que Jó é autor daquela obra clássica? Por que não acreditar que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Se eu trato com um Deus sobrenatural, se eu trato com um Deus que está acima de tudo e de todos, da razão, inclusive da razão, que é um Deus que está acima de todas as coisas, que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, são maiores e mais altos, que seus caminhos não são os meus caminhos, seus caminhos são mais excelentes. Como? Pois é, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí ele continua aqui, né, na sua pauta, dizendo o seguinte. Bom, durante esse período esse que coincide, segundo ele, com o início da Idade Média. Então, digamos que o período da Renascença aqui, né, coincide ainda com esse período da Idade Média. O que acontece na Idade Média, segundo ele? Uma guerra. Ele diz que durante a tomada, né, dos otomanos pelos turcos, em 1453 até 1789, caracterizado aí como a Revolução Francesa, esse período, e ele traz isso aqui à tona porque durante esse período, Deus ele era praticamente o centro de todas as coisas. Era considerado o teocentrismo, né? Onde Deus ele é o centro de tudo. Ou seja, durante esse período onde Deus estava centrado como o dono, o Senhor de tudo e de todas as coisas, que surge essa revolução renascentista, trazendo racionalidade
para quem era espiritual e acreditava na espiritualidade. A racionalidade, por sua vez, ao entrar dentro dessa história, acaba mudando um pouco o pensamento dos seres humanos. Pois é, e a gente precisa prestar muita atenção nesse ponto. Não esqueça disso, professor. Vamos lá. Diz ele aqui: foi mudado isso por uma concepção antropocêntrica. Vamos lá. O que seria? O movimento acaba entrando dentro dessa concepção antropocêntrica, querendo mudar as verdades daquilo que eles acreditavam. E, com toda a propriedade, o que é o antropocentrismo? Ele diz aqui, em que o homem se torna a única medida de todas as coisas. Como eu disse, eu volto a dizer, né? Dentro do teocentrismo, o homem ele é o centro de todas as coisas. Ele surgiu sozinho, ele foi criado sozinho. Na verdade, ninguém o criou, ele surgiu sozinho. Então, não precisa de Deus, né? Aí entra essa ideia, né, e se confronta com aquela ideia de que Deus é tudo, está em tudo. Pois é. Então, esse movimento veio para confrontar essa realidade que se acreditava. E até hoje, né, a ideia é mudar essa concepção. Mas, graças a Deus, tá, em relação a mim e a você que vai estar aprendendo, isso aqui não vai nos atingir, não. Vamos lá. Essa pessoa no lugar deve ver o mundo a partir das lentes do Criador. Vamos lá. Os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Então, deixa eu pegar só essa pauta aqui para a gente entender melhor. Bom, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, tá? No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, no lugar em ver o mundo a partir das lentes do Criador, diz o autor, passaram a ver da criatura. Nas lentes da criatura. Limitado, né? Pois é. Isso é tenso. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Bom, falamos um pouco aqui, né, sobre o racionalismo e o ceticismo, né? Bom, vimos o que é o racionalismo, uma filosofia de vida, né, com toda a propriedade, mostrando que o conhecimento só pode ser obtido por meio da razão, por completo. Ok? Muito bem. E aí acaba, né, esquecendo da veracidade do conteúdo Bíblia. Essa é a ideia. Essa lição está boa por causa disso. As aulas que a gente vem colocando aqui, todas elas são importantes porque a ideia é sempre a desconstrução da veracidade bíblica. Esse título aqui não é à toa, não. A Igreja, né, de Cristo e o Império do Mal. Pois é, estamos literalmente inseridos dentro desse Império do Mal. E é claro, né, a pauta de descrição que coloca como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia é um desafio. Isso aqui é um desafio, com toda a propriedade. Bom, fechando aí o pacote, ele coloca aí nesse sentido a revelação científica e literária que se deu a partir do renascentismo ou do renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Sim, quem foi responsável para dar vida ao humanismo? O renascentismo. Pois é, e aí a gente entra dentro do segundo ponto, o humanismo, né? Aonde foi que o humanismo cresceu, né, de forma assustadora, ou teve lá os seus primeiros passos com toda a propriedade? Segundo o autor, foi na Itália, né? O centro, tá? E isso acontece no século XV, segundo ele coloca para a gente. Pois bem, para o movimento humanista, a ética, pega isso aqui, a ética e a moral dependem somente do homem, tá? Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Essa ideia, esse título, né, quando a criatura vale mais que o Criador, é muito sugestivo. Olha o que a gente acabou de ver aqui, né? Olha o que ele coloca para a gente. A criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador.
A criatura passou a ser mais importante que tudo e não o Criador. Isso é tenso. E, diga-se de passagem, isso é muito comum hoje em dia, né? Nessa nova geração aí, meu Deus, falar de Deus para essa geração é mesmo que dar um soco na cara deles. E já passa para agressão. O negócio é sério, gente. Porque a razão é mais importante do que acreditar em Deus. Que isso? O negócio é tenso. Bom, o humanismo, os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga. Olha onde eles foram buscar. Na história antiga, a fim de desconstruir o livro sagrado. Vamos buscar na história antiga. E detalhe, buscam mesmo, né? Já vi isso acontecer. Buscam, pegam traços de não sei quem, não sei quem. Eu vi uma pessoa, uma vez, pegando traços da psicologia de não sei quem, da filosofia de não sei quem, do conhecimento de não sei quem, para montar um contexto ali, criar um conceito, uma base para dizer o que ela estava fazendo era certo. Ou seja, a pessoa pegou uma série de coisas, inseriu dentro do seu argumento, tirou a Bíblia da sua realidade para colocar a sua exegese pessoal para justificar o seu comportamento. Pois é. Crente. Crente. Cristão não, crente. Tá aí na mídia. Mas vamos lá. A coisa é séria, gente. Você não está pensando o quê? Pô, pelo amor de Deus. Bom, para a gente fechar aqui, ele diz que a Bíblia possui um arcabouço, né, de concepções de liberdade e de igualdade. A Bíblia possui um arcabouço, um arsenal, né, para ser mais exato, de concepções de liberdade e de igualdade. Quer descobrir? Vai para a Bíblia. Entendeu? Vai buscar nos traços da história antiga, do filósofo tal, do escritor tal, do não sei o quê. Entendeu? Parece daqueles filmes, né? Onde procura-se os livros antigos para cunhar algo que vai acontecer entre eles ali. Esses dias eu estava vendo uma película onde procuravam um livro dos mortos para tentar trazer de volta quem estava morto. Pois é. Parece essas pessoas, né, se alcunhando aos antigos conhecimentos para desvalorizar o conteúdo da Bíblia. Tem como, né? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Gêneros, pastor. Bom, está muito comum hoje em dia, né? Gêneros passou a ser um linguajar muito comum. E já se usava isso há muito tempo. Só que a ideia de hoje é totalmente controversa ao que é literalmente a palavra gênero, né? Porque passaram a associar ela a um comportamento de vida, a uma mudança de identidade, literalmente. Então o negócio fica meio fora, né? Vamos pro 3, né? Humanismo e pós-modernidade. Tá bom? Fica melhor assim. Bom, aqui a pauta, como eu disse, é o iluminismo, tá? Esse surgiu na Europa, tá, entre os séculos 16 e 18. Desculpa, 17 e 18. Pois é, os adeptos dessa tradição iluminista, tá, buscavam respostas, segundo o autor, na razão. E entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino. E a igreja era uma instituição dispensável. Olha que pensamento, né? Maquiavélico. A igreja é uma instituição dispensável. Não há necessidade, você não precisa da igreja. Para que a igreja? Você é dono do seu próprio nariz. Você é quem faz o seu próprio destino. Não é isso? É impressionante. Você é quem faz o seu destino. Pronto, acabou. É assim que funciona o iluminismo, tá? Para buscar respostas e razões, faziam isso através desse novo Ok? Muito bem. Bom, a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. O que seria isso? Segundo alguns expositores, o autor até coloca para a gente aqui, que a ideia, tá,
de modernidade sólida foi substituída por essa modernidade líquida. E o que é a modernidade líquida, pastor? É uma modernidade relativa, ou seja, os efeitos absolutos, como diz o autor, dentro dessa modernidade líquida se tornou relativo, tá? Nada é absoluto, tudo é relativo. Pois é, e automaticamente o relativismo ganha evidência. Tudo é relativo, querido. Pelo amor de Deus, tudo é relativo, a Bíblia é relativa, o cristianismo é relativo, nada é verdadeiro, concreto, tá? É preciso pesquisar, é preciso buscar, cavar na história para descobrir, para trazer uma razão, para a gente se basear. E a Bíblia não serve de nada? Serve não. Pois é, doideira. Bom, ele diz aqui com toda a propriedade que isso é um pensamento dos sociólogos dessa sociedade que observou essa questão. Mas vamos lá, fica à vontade, vamos aí para o tópico de número 3. Então, chegando agora dentro do tópico de número 3, tipos de autoidolatria. Bom, eu peguei aqui a pauta do autor e deixei ela de forma bem sucinta para a gente tentar entender de forma mais clara. Porque aqui nós temos um apanhado de informações muito boas. Ele começa dizendo que a idolatria é tudo o que se coloca no lugar de Deus. Vemos isso na leitura diária. Sim, nesse caso, ele diz aqui, pode-se dizer, tá? Pode-se dizer que o culto à autoimagem, tá? É uma forma de idolatria. Sim, o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Pois é, a autoimagem, será que existe isso? Claro que existe, né? Hoje em dia nós temos aí pessoas se autocultuando o tempo todo, né? Se autoproclamando o tempo todo, fazendo aí suas chamadas de evidências para aparecer para todo mundo. Tá feia a coisa. Vamos lá. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Quem foi Narciso, pastor? O que é narcisismo? Narcisismo deriva de Narciso, que foi um elemento, tá? Que, segundo a mitologia grega, ele, ao ver o seu reflexo na água, ele se apaixonou pelo seu reflexo. E tórrido pela paixão que mexia com ele, ele mergulhou atrás do seu reflexo e morreu afogado. Pois é, o que leva ao narcisismo? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas, vamos lá, o que leva ao narcisismo? A morte. Nem tudo é belo para o resto da vida. Pois é, chega uma hora que toda beleza, um dia ela vai se desfazendo. Ok? Pois é. Que pena, né? O narcisismo é uma realidade que existe dentro da nossa sociedade. Está pautado, eu diria que talvez em 80% ou 90% dos seres humanos. Pois é, mas vamos lá. Sabe que tu é crente não existe? Claro que existe. Que história é essa? Vamos lá. Continuando aqui. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo. Quer mais? Olha o que ele coloca pra gente. Amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos deleites. Desse modo, ele fecha o pacote dizendo: uma pessoa não regenerada, tem a necessidade de autopromover-se e desenvolve uma opinião elevada de si mesmo. Isso é forte demais. Olha o que ele diz: uma pessoa desprovida, tá? Uma pessoa que não é regenerada, uma pessoa que não passou por transformação, Bíblia, Deus, Cristo, que não foi convencida pelo Espírito Santo, tem a necessidade de autopromover-se. É o que mais a gente está vendo. Pessoas se autopromovendo. Você abre aí os podcasts da vida, tem que ter até cuidado, porque o que você vê de pessoas se autopromovendo e de forma libidinosa é que é tenso. É horrível. Você vê desde pessoas novas, maduras e velhas se autopromovendo, né? Criando conceitos de si mesmo. A coisa tá feia, tá tensa, tá horrorosa.
Pois é, pessoas que não têm pudor, não têm respeito nem pela própria vida, se expõem por causa de elogios, por causa de palavras que satisfazem. É a criatura se deixando ser adorada e Deus sendo ignorado. Meu Deus! Bom, nessa pauta aqui, nós falamos sobre uma palavrinha que apareceu aqui, hedonismo. Deixa eu só repetir. O que é o hedonismo? Que se enquadra perfeitamente dentro dessa linha de pensamento antropocentrista, humanista e iluminista. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer exagerado, exacerbado de si mesmo. Uma pessoa hedonista, ela representa a seguinte forma. Primeiro o meu prazer, depois o meu prazer. Se sobrar um tempo, o meu prazer, de novo. Ou seja, tudo é para o meu prazer. Ok? Então uma pessoa hedonista é egoísta a nível de prazer. Não importa de que forma ela vai sentir prazer, ela quer sentir prazer. Não importa com quem ela vai sentir prazer, ela quer sentir prazer. Não há uma escolha na cabeça do hedonista, né, de satisfação prazerosa. Pode ser com qualquer coisa, desde uma mulher, um homem, a um animal, ou a um objeto. Pois é, o hedonista é depravável ao extremo, entendeu? Tudo que ele quer é ter prazer, não importa com quem está se relacionando quando a gente entra dentro dessa área sexual. É aqui que a gente vê com toda a propriedade que o hedonista, ele é depravado, imoral, iníquo, com toda a propriedade, sem sombra de dúvida. Na sua cama, tanto faz um homem, tanto faz uma mulher, tanto faz até um animal. É nojento. Ai, é podre. É podre. Bom, queridos, então chegando aqui no número 2, a idolatria do coração. O autor começa a sua pauta dizendo: o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda personalidade. Sim, o coração. Mas a Bíblia descreve o coração como um órgão enganoso. Está lá em Jeremias, né, capítulo 17, versículo 9. Mas por que ele é enganoso? Porque do seu interior, né, saem os maus pensamentos, saem as imoralidades, sai a avareza, a soberba e a insensatez. Pois é, tudo isso está inserido dentro do coração humano. E muito mais do que vimos acima também, com toda certeza, provém do centro das emoções, que é o coração. Ok? Dando evasão ao pensamento, atingindo o desejo da carne com toda a propriedade, bagunçando a sanidade e toda a hegemonia do corpo. Claro, é perigoso. Continuando aqui, em vista disso, Deus condena a adoração aos ídolos. Sim, Deus condena a adoração aos ídolos. Tá? E aí ele diz o seguinte: infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Algumas pessoas chegam a aparentar que servem a Deus. Isso aqui me chama a atenção porque no Antigo Testamento, na época de Jeremias, quando ele profetiza para os que estão dentro do templo, pensando que estavam adorando ao Senhor, e quando saíam dali, chegavam em suas casas, ou iam cultuar aos ídolos em imagem, enquanto os próprios sacerdotes dentro do templo também bagunçavam a hegemonia, eles pensavam que adoravam a Deus, mas o coração deles estava cheio de idolatria, estava cheio de pecado. Capítulo 7 do livro de Jeremias, caso você queira comprovar o que eu acabei de falar. Pois é literalmente isso aqui. Existem pessoas que estão na casa do Senhor fingindo que estão adorando, mas o coração está longe. Pois é, o coração está apegado ao pecado, a uma série de coisas, não consegue se desvencilhar. Por quê? Mas estão ali, adorando, fingindo que estão adorando, ou até mesmo sentindo alguma emoção, porque é humano, né? Pois é, mas infelizmente estão vivendo uma mentira, né? Porque não estão sendo verdadeiros. E aí eu volto a frisar aqui, né? Jesus, ele deixa muito claro que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Só que no Novo Testamento, quem vai dizer que Deus está procurando adoradores é Deus, que o adorem em espírito e em verdade, que seja reto, que seja verdadeiro, que seja honesto, que pratique a justiça. Pois é,
Um adorador verdadeiro não se vende, não se troca, tá? Não muda a sua pauta, não desobedece, não anda fora do trilho, procura agradar ao Senhor, não importa que hora, não importa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, ele adora. O verdadeiro adorador sabe e depende da adoração para ter intimidade com Deus, porque adoração e oração fazem parte da mesma hegemonia, ok? E como é que eu adoro? Você adora, como disse o pregador, você adora se movimentando. Você não adora somente cantando, não, porque na hora de cantar muita gente mente, dizendo que é verdadeiro, mas não é. Muita gente diz que vai aonde quer que o Senhor mande, mas não vai. Pois é, então, seja um adorador aqui dentro, ok? Nunca deixe de se movimentar na presença de Deus. Pega a visão? Eu peguei. Pois é, voltando para cá, assim, quem não teme a Deus, traz a idolatria no seu interior. Quem não teme a Deus, traz a idolatria em seu interior. No seu íntimo, prioriza, né, a reputação pessoal. Busca prazer, tá? Busca prazer como bem maior. Nutre tendências supersticiosas. Tá? E possui excessivo apego aos bens materiais. Pegou? Eu acho que não preciso nem continuar, né? Ao contrário dessa prática ou dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra do Senhor no coração. Então, para a gente não ser pego, né, nessas coisas horrorosas que levam o homem para longe de Deus, devemos guardar a palavra do Senhor. Terceiro, a idolatria sexual. Bom, a falha no controle dos impulsos sexuais está associado à sensualidade. Meu Deus do céu, olha só, a falha no controle dos impulsos sexuais está na sensualidade. Isso é uma verdade, né? Por que às vezes, eu já vi pessoas indo para a igreja com roupa coladinha, sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Pelo amor de Deus. Né? Marcando ali, literalmente, aí vai tirar o irmão da graça, né? Não tem como. Então, nesse caso, não é proibido, a gente não está proibindo. A questão é saber que tipo de roupa. Ah, por que não pode usar um brinquinho? Pode sim. O problema é que quando você abre a mão para usar um brinco, quer botar umas 10 argolas aqui, quer pince não sei aonde, quer não sei o que, aí bagunça o coreto. Ao invés de ficar bonito, fica feio. Pois é. A Bíblia diz que tudo tem que ser com decência e ordem. O problema é que em matéria de desordem, nós somos campeões. Somos campeões. Né? Se abriu a brecha, meu querido, daqui a pouco a gente faz um buraco maior. Porque a brecha já não está comportando você, então a gente vai aumentando aos poucos. Esse é o problema do ser humano. Mas tem tratamento, tá? É só uma questão de disciplina. Autodisciplina. Falou? Muito bem, isso é importante a gente observar. Foi bom, né? Foi bom. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado. Sim. Isso aqui é importante. Olha o que ele diz aqui. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado. Né? Você percebe, né? Pessoa que é dominada pelo pecado. Né? Ela não tem pudor, ela não tem respeito. É o que a gente vê, eu acabei de falar, né? A gente volta a falar sobre isso. Né? Você vê aí uma mulherada, novas, maduras, velhas, coroas, perdendo o senso, gente. Né? Se sensualizando, se mostrando para o mundo inteiro. A coisa está feia. Está tenso demais. Está horroroso. Está horroroso. Né? Cadê o respeito? Cadê o pudor? Está onde? Está debaixo do pé, né? Porque não existe mais. Bom, enfim. Fazer o que, né? A vida é de cada um vai dar conta de si. Naquele dia, o julgamento vai vir para todos. Então, fazer o que, né? Cada um faz o que quer. Bom, não se trata apenas da prática do ato moral,
imoral, mas da busca intencional compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Prazer sexual ilícito, pastor. O que é o sexo ilícito? Vamos lá. Bom, deixará o homem pai e mãe, voltando a falar sobre isso, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. A sua mulher, tá? Singular, não é plural. A sua mulher. Ok, passou disso, entrou mais uma no meio, adultério, fornicação, prostituição, pecado, está fora. Deus não aprova. Ok? Isso é ilícito. Ok? O que é mais ilícito? Torpeza. Violaram o uso natural. Trocaram o uso natural. Homem com homem, mulher com mulher. Ilícito. Bom, para eles é lícito, porque é comportamento. Vamos lá. Repetindo aqui. Escolha, opção sexual de cada um é de cada um. Cada um faz com o seu corpo o que quiser. Cada um se identifica com o que quer se identificar. O que não pode é fazer bagunça. O que não pode é querer ter direito que não tem. Porque se nem héteros têm direito que às vezes acham que tem, imagina quem não é hétero. Né? Então, queridos, vamos dar uma respeitada no ambiente, né? Vamos dar uma segurada, porque respeito é daqui para lá e de lá para cá. Não é só um lado não, tem que ser os dois. Se o ambiente não pode que fique se agarrando, se beijando, então não se agarra nem se beija. Você está vendo o hétero se agarrando, se beijando? Não. Então por que vocês querem fazer isso? Então isso não é liberdade, isso é imposição. Né? E vamos respeitar as nossas crianças, por favor. Pelo amor de Deus, né? Já basta, né? Já basta da gente estar vendo aí esses filmes, desenhos horrorosos que estão publicando por aí. Pelo amor de Deus, isso é apelação, né? É o cúmulo da insanidade. Ah, falei. Vamos lá. Isso é ilícito, é ilícito. Tá bom? Vamos lá. Conclusão. Deixa eu fechar o pacote, né? Porque só o sangue de Jesus. Bom, a corrupção da raça humana. A corrupção da raça humana é o desfecho, tá, de sua rebelião à verdade divina. A corrupção. O que a gente viu aqui? Quando a criatura vale mais que o Criador, é um conceito de corrupção. É um conceito errado. A criatura nunca vai ser mais importante que o Criador em hipótese alguma. Não tem iluminismo, não tem racionalismo, não tem humanismo, não tem teocentrismo que coloque a criatura, segundo a Bíblia, em rol de mais importante que Deus. Isso é pensamento humano, isso é filosofia humana. Filosofia humana, diante de Deus, conceituada como sabedoria humana, é considerado diante de Deus como esterco, é nada. Ou seja, o que acontece? Não, porque o racionalismo ensina assim, porque o humanismo ensina desse jeito, porque o teocentrismo ensina dessa forma, porque os pensamentos ensinam desse jeito, porque precisamos ressignificar as Escrituras, precisamos reescrever as Escrituras, precisamos dar um novo significado, uma nova interpretação. Precisa onde, rapaz? Que história é essa? Porque todas quantas são as palavras de Deus, as promessas de Deus, têm dele o sim. Porque eu velo, diz Deus, pela minha palavra para a cumprir. E aí vem um bando de esquizofrênicos, idealistas, pensadores, dizer que eu não preciso de Deus, que Deus não existe, que igreja? Para que igreja? Para que cristianismo? Para o mundo mergulhar literalmente na devassidão de uma vez por toda, virar uma Sodoma e Gomorra? Literalmente, é isso? Não, porque é isso que querem, né? Não tem problema não, faz o seguinte, deixa a igreja ser arrebatada. Na época do anticristo, quando ele assumir aqui para reinar os 7 anos, vocês fazem o que vocês quiserem. Tá? O modelo de casal já está pronto para entrar aí no império dele, né? Porque vai ser tudo racionado. Né? Ninguém vai ficar gerando filhos aqui que nem loucos. Não. Já está racionado, mas quando chegar no tempo dele, não há necessidade para quê? O modelo de casal já está aí pronto para entrar no período do anticristo. Ok, fique à vontade. Né? Qual é a pauta da religião? Não é o cristianismo, pode ter certeza. Mas aí, querido.
Pois é, a corrupção é o desfecho da rebelião. Rebelião é o desfecho da rebelião. A impiedade, a ausência de retidão resultam em teorias de autossuficiências em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Satanazinhos, né? Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. Olha que coisa, né? As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a dependência social e espiritual. Não bastante, as Escrituras alertam que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade. Pegou? Pois é. Quando a criatura vale mais que o Criador, nunca será. Não, nunca será. Estamos diante de uma sociedade totalmente doida, tosca, depravada, imoralmente em todos os sentidos. Buscando razão dentro de um humanismo, de um iluminismo, de um teocentrismo, de uma ressignificação, de uma reinterpretação, para tentar de todas as maneiras diminuir a veracidade e o conteúdo da Bíblia, mas não vai. E tentar apagar a chama que arde no coração da igreja. Mas eu e tu e eu, devemos permanecer fiéis até o fim. Pega a visão. Abraço, beijo no coração.